Em Saqqarah, o deserto não entrega sua história com gentileza. Ele a retém, com a tenacidade de um guardião silencioso. Por mais de 4.000 anos, esta vasta extensão de planalto calcário absorveu dinastias, rituais e ambições, empilhando-os uns sobre os outros como estratos de uma memória geológica. Assim, quando os arqueotrocentos anos, enterradas sob a areia, não estavam a entrar numa ruína. Estavam a penetrar num sistema que nunca fora concebido para deixar de funcionar. A própria entrada dita o tom, cortada com precisão cirúrgica na rocha, não conduz ao caos ou ao colapso, mas a uma ordem implacável. As paredes erguem-se retas, os relevos alinham-se com uma intenção palpável. O ar parece suspenso, uma cápsula de tempo que esperava, sem se deteriorar. Isto não é o rescaldo do tempo, é o resultado de um plano. As primeiras câmaras revelam uma linguagem visual de uma precisão imediata. Relevos cobrem as paredes em sequências densas e deliberadas. Agricultura, pecuária, transporte, artesanato, escrituração. Barcos deslizam por rios esculpidos. Trabalhadores transportam mercadorias para o interior. Escribas, postados à parte, documentam cada movimento, cada entrega. Nada aqui sugere lazer ou ornamento pelo ornamento. Estas cenas são operacionais. Documentam como uma vida funcionava, como a autoridade era exercida e como os recursos eram controlados. Esta tumba data do final da Quinta Dinastia, um ponto de viragem no Antigo Egito. As grandes pirâmides já eram centenárias. O poder já não se expressava apenas pela escala colossal, mas pela sofisticação da administração. Os títulos importavam, a supervisão importava. A máquina do Estado tornara-se o verdadeiro monumento. E o homem aqui sepultado não era um rei. Contudo, a sua morada eterna rivaliza com complexos reais em complexidade. Esse detalhe recontextualiza tudo. Então, as estátuas surgem. Esculpidas em calcário e inseridas em nichos ao longo das paredes, apresentam-se em tamanho quase real, calmas e alertas. A sua postura é formal, mas não rígida. As suas expressões são serenas, não idealizadas. Na crença do Antigo Egito, as estátuas eram funcionais. Eram recipientes que podiam receber oferendas. Podiam abrigar o espírito, o Ka, caso o corpo mumificado falhasse. Podiam, de facto, estender a existência para além do limiar da morte. O número de estátuas aqui encontradas não é um excesso decorativo. É uma redundância calculada, uma engenharia da sobrevivência espiritual. Se uma falhasse, outra permaneceria. Mas a tumba não termina ao naram poços verticais cortados diretamente na rocha-mãe. Alguns descem vários metros antes de se desvanecerem na escuridão. Outros ramificam-se. Alguns estavam selados, outros parcialmente acessíveis. Estes poços não foram acrescentados como uma reflexão tardia. Eram parte integrante do projeto. Nas tumbas do Império Antigo, os poços servem como barreiras, filtros e guardiões do acesso. Desaceleram o movimento, separam as zonas sagradas das profanas, complicam a intrusão. Cada elemento, dos relevos operacionais às estátuas de reserva, dos corredores ordenados aos poços defensivos, aponta para um único e esmagador propósito: a continuidade. Não era um monumento à morte, mas uma máquina meticulosamente calibrada contra o esquecimento e o caos. Uma declaração em pedra de que, perante a entropia do tempo, a ordem humana, se devidamente planeada e executada, poderia ousar aspirar à eternidade. Cada poço representa um investimento colossal de trabalho e custo. Um investimento feito com um único propósito: o controlo. O controlo é o fio invisível que une cada elemento neste lugar. Os relevos não celebram o caos ou o triunfo na batalha. Pelo contrário, exibem uma produtividade infinita, uma máquina de ordem perpétua.
Legiões de servos trabalham sem interrupção. Um fluxo incessante de bens converge para o interior, numa corrente que jamais se inverte. A ordem é eterna. Nem mesmo a morte consegue perturbar o sistema. Esta tumba não fala do medo do julgamento ou de monstros que aguardam para além do túmulo. Ela exala confiança. A confiança de alguém que acreditava que o mundo que o serviu em vida continuaria, imutável, após a sua morte. É uma convicção que se torna profundamente inquietante quando observada na sua totalidade. A tumba funciona como um estado modelo, perfeitamente selado sob a terra. O trabalho é retratado, mas nunca termina. A autoridade é inquestionável. Os recursos são abundantes e constantemente reabastecidos. O defunto não é posicionado como um suplicante perante os deuses, mas como um administrador permanente dentro de uma vasta burocracia cósmica. Os poços ocultos, que mergulham nas profundezas da rocha, reforçam essa mensagem. Alguns podem levar a câmaras funerárias, outros a espaços de armazenamento. Outros ainda podem ser becos sem saída simbólicos, projetados para confundir intrusos e proteger o sistema. Vários permanecem inexplorados. Em Saqqara, um poço por abrir nunca é, por pressuposto, vazio. É uma revelação adiada. A arqueologia moderna aborda este ambiente com uma cautela reverente. O mapeamento a laser documenta os relevos com precisão submilimétrica antes de qualquer limpeza. A cartografia tridimensional captura a geometria de um poço antes da descida. Cada movimento, cada respiração, arrisca desestabilizar tetos que se mantiveram intactos por milênios. A tumba está a ser registrada com o mesmo cuidado meticuloso com que foi construída. Porque uma vez que uma superfície é perturbada, a sua mensagem original jamais poderá ser totalmente recuperada. E essa mensagem é subtil, mas implacável. Esta tumba não glorifica os deuses abertamente. Não se apoia no mito para justificar o poder. Em vez disso, santifica a administração. Apresenta a gestão da terra, do trabalho, dos animais e dos bens como um ato sagrado. Sugere que a própria ordem é divina e que o domínio do sistema é o verdadeiro caminho para a eternidade. As estátuas aguardam em silêncio, posicionadas para receber oferendas que talvez nunca mais cheguem. Os relevos registram uma conformidade sem qualquer sombra de resistência. Os poços descem para uma escuridão controlada, guardando espaços que nunca foram destinados a ser revisitados. Este lugar não parece um local de descanso. Parece uma máquina colossal, pausada a meio da sua função. À medida que os arqueólogos continuam a sua lenta descida, cada novo metro de terra removida levanta a mesma questão silenciosa. Qual a verdadeira profundidade deste desígnio? E o que foi colocado no ponto onde o acesso deveria, finalmente, cessar? Porque em Saqqara, o primeiro olhar nunca é a conclusão. É apenas o movimento de abertura. A verdadeira história jaz mais abaixo. Em poços ainda não totalmente explorados. Em câmaras ainda seladas. Em decisões tomadas há 4.000 anos sobre quem detém o controlo da eternidade. E até onde, na escuridão, esse controlo se deveria estender. O deserto ainda não revelou tudo o que foi aqui erguido, e este túmulo ainda não terminou de falar. A recém-aberta tumba de Saqqara é um lembrete de que, mesmo após 4.400 anos, o Egito ainda possui portas que não foram completamente abertas. Poços, câmaras e pistas deixadas para que os vivos, um dia, tropeçassem nelas. Mas por mais espantosa que seja essa engenharia em pedra, ela não é o único tipo de engenho humano que se escondeu à vista de todos. Longe das areias do tempo, sob um manto de vida pulsante, uma outra história, ainda mais vasta, aguardava ser lida. Um único varrimento de satélite sobre a Amazônia Ocidental expôs um erro que perdurou por séculos. A floresta tropical nunca esteve vazia. Sob o dócil verde,
Faziam recintos geométricos perfeitos, círculos, quadrados e longos corredores retilíneos, esculpidos diretamente na terra. Apenas no estado do Acre, no Brasil, os arqueólogos já documentaram mais de 450 geoglifos maciços, alguns com mais de 300 metros de diâmetro. Estas formas só fazem sentido vistas do céu, forçando uma conclusão imediata e desconcertante. O povo que as construiu compreendia o planeamento em grande escala, a geometria e a coordenação muito antes da existência das modernas ferramentas de mapeamento. Este número, 450, muda tudo, porque construir um único geoglifo exigia milhares de horas de trabalho organizado, uma topografia de uma precisão desconcertante e uma manutenção a longo prazo num ambiente úmido que apaga agressivamente as marcas humanas. As trincheiras em alguns locais atingem mais de 10 metros de largura e vários metros de profundidade, com aterros elevados, projetados para manter a sua forma durante séculos. Estes não foram esforços isolados. Estradas ligam muitas das estruturas, sugerindo um planeamento regional, uma linguagem partilhada em toda a paisagem, em vez de experiências dispersas. A surpresa aprofunda-se quando a água entra em cena. Do outro lado da fronteira, na Amazônia boliviana, nos Llanos de Mochos, os investigadores mapearam um sistema colossal de campos elevados, canais, calçadas e montes artificiais, concebidos para sobreviver a inundações sazonais extremas. Comunidades inteiras foram erguidas acima do solo encharcado. As colheitas eram plantadas em plataformas elevadas que drenavam eficientemente, ao mesmo tempo que retinham a umidade vital. Calçadas estendiam-se por quilômetros, permanecendo transitáveis quando a terra circundante desaparecia sob as águas da cheia. Isto era engenharia à escala da paisagem, construída para trabalhar em harmonia com os ciclos climáticos, não para lutar contra eles. A tecnologia é a razão pela qual só agora vemos isto. O mapeamento LIDAR, capaz de remover digitalmente a densa vegetação, revelou redes de povoamento invisíveis a partir do solo. O que parecia ser uma natureza selvagem e intocada, resolveu-se em praças, estradas e bairros dispostos com espaçamento e orientação deliberados. Com esta revelação, as estimativas populacionais saltaram drasticamente. Algumas regiões, que antes se pensava serem capazes de sustentar apenas pequenos grupos nômadas, podem ter albergado dezenas de milhares de pessoas no seu auge, organizadas num mosaico de centros urbanos interligados. O que considerávamos um vazio primordial era, na verdade, uma tela de civilização, uma paisagem domesticada, não pela subjugação, mas pela compreensão profunda. A floresta não era um obstáculo, era um parceiro. As suas formas geométricas e as suas hidrovias complexas não são ruínas de um povo perdido, mas sim o testemunho de uma sabedoria que apenas agora começamos a decifrar. A verdadeira selva, talvez, não estivesse na terra, mas na nossa própria ignorância, um dossel que apenas agora começamos a penetrar. Por séculos, a Amazônia foi imaginada como um vazio verde, um reino de natureza intocada, habitado apenas por tribos dispersas e efêmeras. Mas sob a copa das árvores, uma história diferente aguardava, gravada não em pedra, mas na própria terra. Os arqueólogos, ao examinarem vastos territórios, perceberam que o solo em si era parte de um sistema complexo e deliberado. A descoberta que mudou tudo tem um nome: Terra Preta de Índio. Este solo escuro, quase negro, de uma fertilidade teimosa, não é uma dádiva da natureza. Foi criado, forjado ao longo de séculos pela mão humana. Uma alquimia antiga que misturava carvão vegetal, resíduos orgânicos, cinzas e fragmentos de cerâmica no solo tropical, notoriamente pobre em nutrientes. O resultado é um meio agrícola que se autorrenova, uma herança que permanece fértil por milhares de anos. Ainda hoje,
os agricultores modernos cobiçam estas manchas de terra escura, ilhas de abundância num oceano de acidez. Este processo exigia uma compreensão profunda da química do solo, um domínio do fogo controlado e, acima de tudo, um planeamento a longo prazo. Era um conhecimento refinado através de gerações de experimentação, transmitido pela prática e pela observação, não por instruções escritas. Quando as peças se juntam, o padrão torna-se inevitável. Geometria esculpida na paisagem, campos agrícolas erguidos acima do alcance das cheias sazonais, solos redesenhados para perdurar por milênios. Estes não são os traços de acampamentos temporários. Apontam para sociedades que esperavam permanecer, que investiam no futuro e que legavam o seu conhecimento aos seus descendentes. A própria floresta revela-se agora como um ambiente construído. Investigadores documentaram concentrações anormais de árvores úteis, castanheiras, cacaueiros, palmeiras, agrupadas ao longo de antigas rotas de viagem, formando pomares e jardins florestais de escala continental. Os rios foram modificados com represas e currais de pesca, estruturas engenhosas que transformavam a abundância sazonal em fontes de alimento fiáveis e constantes. Aquilo que exploradores posteriores descreveram como natureza selvagem era, na realidade, um ecossistema gerido, moldado por decisões humanas ao longo de séculos. A floresta tropical não foi simplesmente habitada, foi projetada. Testes modernos deixaram os especialistas atônitos. Estradas antigas, construídas sem asfalto ou maquinaria, resistem à erosão. Canais regulam o fluxo de sedimentos de forma natural. Campos agrícolas recuperam nutrientes em vez de os esgotarem. Estes sistemas funcionam sem ferramentas de metal, sem motores, sem matemática escrita. A inteligência aqui estava embutida na prática e na paisagem, não em monumentos grandiosos. Foi concebida para se integrar, não para dominar o horizonte. Então, por que desapareceu este mundo da memória? A chegada de doenças e a ruptura colonial colapsaram as populações com uma velocidade devastadora. As florestas reclamaram as suas cidades e os seus campos. Os sobreviventes adaptaram-se, simplificando os seus modos de vida, dispersando-se e evitando o contato. A grande engenharia desvaneceu-se, regressando à terra, preservada precisamente por não ser de pedra. Quando os forasteiros chegaram em força, a complexidade já se tinha silenciado. Hoje, as comunidades indígenas ainda vivem entre essas paisagens. Não são remanescentes de uma civilização perdida, mas descendentes de uma, carregando fragmentos de um conhecimento ecológico que os cientistas só agora começam a reconhecer como ciência sofisticada. A urgência é real. A desflorestação está a expor novos sítios ao mesmo tempo que os destrói. Cada clareira revela mais estradas, campos e geoglifos, mesmo enquanto a maquinaria pesada os apaga para sempre. Os investigadores correm para documentar o que resta antes que desapareça. O choque já não é a descoberta de que estes sistemas existiram. É o quão avançados eram, por quanto tempo perduraram e a sua inquietante semelhança com as soluções que os engenheiros modernos procuram agora para a agricultura sustentável, o controle de cheias e o design resiliente. A resposta talvez nunca tenha estado no futuro, mas enterrada sob os nossos pés, esperando silenciosamente que reaprendêssemos a ouvir a linguagem da própria terra. As maiores estruturas da Amazônia nunca foram concebidas para se erguerem acima da floresta. Pelo contrário, o seu desígnio era e aterros que só se revelam do céu, obras de uma engenharia esquecida que deixou os cientistas perplexos. Sugeriam um conhecimento complexo, uma organização social sofisticada que ninguém esperava encontrar tão longe dos centros do mundo antigo. Existe uma longa e inegável história de civilizações complexas na bacia amazônica. Construíram algo duradouro, algo em harmonia com o seu ambiente.
Mas nas profundezas dessa mesma imensidão verde, equipas de investigação afirmam ter encontrado algo ainda mais desconcertante. Não ruínas, mas um povo vivo. Uma tribo perdida, tão isolada do fluxo do tempo que foi descrita como se nunca tivesse evoluído da mesma forma que o resto da humanidade. Um ramo distinto da experiência humana, preservado em absoluto isolamento. A busca por este enigma amazônico revela uma verdade mais vasta. A história da humanidade não é uma linha reta, mas uma tapeçaria de caminhos divergentes, de escolhas e acidentes que nos levaram a ser quem somos. E talvez o exemplo mais puro e intransigente de um desses caminhos não se encontre nas profundezas da América do Sul, mas a meio mundo de distância, num ponto isolado no Oceano Índico. É aqui, na Baía de Bengala, aninhada entre a Índia e Mianmar, que encontramos a Ilha Sentinela do Norte. Um lugar envolto em mistério, lar de um dos últimos povos por contactar do planeta, os sentineleses. Parte do arquipélago de Andamão e Nicobar, a ilha ocupa uma área de aproximadamente 59,5 km², uma área surpreendentemente equivalente à da ilha de Manhattan. Mas as semelhanças terminam aí. Onde Manhattan se ergue em aço e vidro, Sentinela do Norte está coberta por um manto impenetrável de floresta tropical, um dossel verde e denso que oculta os seus segredos de qualquer observação aérea. A sua linha costeira é uma fortaleza natural. A ilha está cercada por um anel traiçoeiro de recifes de coral, uma barreira tão bela quanto letal. Para um navegador incauto, estas águas cristalinas escondem lâminas de coral capazes de rasgar o casco de qualquer embarcação que ouse aproximar-se demasiado. Este labirinto subaquático tem sido, durante milênios, a primeira e mais eficaz linha de defesa da ilha. O terreno em si é enganadoramente plano, com as suas maiores elevações a atingirem apenas cerca de 122 metros acima do nível do mar. Esta topografia, combinada com a floresta intransponível, apresenta um ambiente de desafio extremo para qualquer um que considere uma incursão terrestre. As águas límpidas que a rodeiam fervilham de vida marinha, um ecossistema intacto que sustenta os seus habitantes há incontáveis gerações. Os sentineleses vivem num estado de isolamento quase total há milhares de anos, defendendo ferozmente o seu território. A sua hostilidade não é aleatória. É uma resposta calculada, a única que conhecem, a um mundo exterior que, historicamente, só lhes trouxe ameaças. Perguntamo-nos qual será o animal mais perigoso da selva. A resposta, decepcionantemente simples e terrivelmente verdadeira, é o ser humano. E os sentineleses parecem saber disso por instinto ou por uma memória ancestral gravada no seu ADN cultural. Eles são um eco de um passado que pensávamos extinto, um lembrete vivo de que o nosso mundo, com toda a sua tecnologia e conexão global, é apenas uma das muitas formas possíveis de ser humano. Na sua recusa feroz, eles não nos oferecem respostas, mas sim uma pergunta fundamental e inquietante. Ao olharmos para eles, para o seu isolamento voluntário, o que é que realmente vemos em nós mesmos? Envolta nas brumas do Mar de Andamão, a Ilha Sentinela do Norte guarda um dos últimos grandes enigmas humanos. Determinar o número exato dos seus habitantes é uma tarefa que desafia a ciência moderna, pois o seu isolamento voluntário é absoluto e a sua hostilidade uma barreira intransponível. As estimativas, baseadas em observações distantes e fugazes, flutuam num véu de incerteza, sugerindo uma população que pode variar entre 50 e talvez 200 indivíduos. Este número incerto não é apenas uma lacuna estatística, é o reflexo da sua soberania, um testemunho de que, mesmo na nossa era globalizada, existem fronteiras que não podem, e talvez não devam, ser cruzadas.